Da palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 3, irmãos, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 e vamos concluir o sermão sobre as qualificações do pastor. Diz a infalível palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Oremos. Senhor Deus, diante agora, Senhor, desse propósito santo e bendito que é transmitir, Senhor, a Tua palavra, e que bem cientes, ó Deus, que em nós não há essa condição inerente, muito pelo contrário, Senhor. Não podemos realizar, Senhor, essa obra por nós mesmos. Ser, ó Deus, portanto, conosco por meio do Teu Espírito. Age, ó Deus, de modo que sejamos fiéis, Senhor, à exposição da Tua palavra e assim, ó Deus, a edificação necessária à igreja, a instrução, a orientação, num tema, Senhor, como esse que é essencial, primordial à Tua igreja. Esta seja, Senhor, instruída, esta seja orientada, alertada e fortalecida para a sua obra, para a sua consecução, para a consecução da sua missão. Tu sabes, ó Deus, o quanto esta Tua palavra é imprescindível para a Tua igreja. Por isso, ó Deus, apesar de nós, que o Senhor fale e dê entendimento, ó Deus, e dê ouvidos a todos aqueles que ouvem. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Os Oficiais da Igreja, as qualificações do pastor. Essa é a segunda parte. No sermão anterior apresentamos a primeira parte, o primeiro grupo de qualificações que são requeridas para aqueles que devem ser escolhidos pela igreja como bispos ou pastores ou presbíteros. Nós vimos que essas expressões dizem respeito ao pastor da igreja. Bispo, pastores, presbíteros, anciãos, mestres. A Bíblia, quando se refere a usa essas palavras, ele está se referindo ao pastor. E Deus deixou essas orientações para que a igreja conheça os parâmetros para escolher o ministro. Porque a igreja, irmãos, prestem bem atenção, a igreja não tem autoridade de ela mesma definir essas qualificações. Ela não tem autoridade para alterar, nem para mais, nem para menos. A igreja deve seguir. A palavra de Deus é autoritativa, ela está sobre a igreja, porque é a palavra de Deus. Por isso que Paulo escreveu essa carta, dando instruções a Timóteo. Qual era a instrução? Timóteo, eu vou te mostrar como proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então, como é que você vai fazer quando você estiver à frente da igreja? A igreja precisa dos seus oficiais. A igreja necessita, a igreja é composta de oficiais e membros. Os oficiais estão aqui expostos neste capítulo, mas os oficiais precisam ser escolhidos, reconhecidos pela igreja. E quais são os parâmetros para isso? Quais são as qualificações? Eis aqui essas qualificações. A obra, por exemplo, que o pastor vai exercer é uma obra excelente. Ele diz isso no primeiro versículo: fiel é a palavra. Os irmãos vão ver que ao longo dessa carta essa expressão vai se repetir. Fiel é a palavra. Oh, irmãos, quanto a igreja de Deus necessita compreender isto, que é pela palavra de Deus. Essa é a palavra fiel, essa é a instrução, essa a doutrina dos apóstolos, ela não pode fugir
para o seu próprio bem, para a sua própria proteção, para a sua própria consecução. Então ele disse: olha, a obra é excelente. Quem aspira ao episcopado está desejando uma obra excelente, maravilhosa, mas não basta só aspirar. Entende o que Paulo disse? Não basta só aspirar, desejar, é preciso estar devidamente qualificado para esta obra. Por isso que Calvino disse: essa obra não é uma obra desprezível, como qualquer homem pode se aventurar a empreendê-la. As coisas são excelentes, e normalmente as coisas excelentes são árduas e são difíceis. Os irmãos sabem disso, na nossa vida, no nosso cotidiano é assim. Para você ser um excelente profissional, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que gastar tempo, você tem que investir. É por isso que uma seleção precisa ser feita na admissão dos bispos. É uma tarefa difícil. E Calvino até alerta, dizendo assim: quem almeja deve considerar cuidadosamente consigo mesmo se você pode suportar um fardo tão pesado, porque o oficial ele precisa ser qualificado espiritual e moralmente para esta obra. E nós vimos, irmãos, o primeiro grupo de qualificações, que foi ter um caráter irrepreensível. Nós encontramos isso do versículo 2 ao versículo 3. Caráter irrepreensível significa alguém que não apresenta falhas ou outras razões para ser criticado ou repreendido. Caráter irrepreensível não significa perfeição, é impossível. Significa dizer que aquela pessoa que ou almeja, ou então a igreja está vendo nele o chamado, ela não pode ter condenações ou pecados conhecidos que manchem a sua imagem. E Paulo ainda nos ajuda a entender isso, mostrando o que é o caráter irrepreensível. Aí ele diz: primeiro, ser marido de uma só mulher. O que é que Paulo quer dizer com isso? De forma resumida, ele precisa ser fiel à sua esposa, ele precisa ser leal à sua única e exclusiva esposa. Ficam desqualificados quem casar novamente, mesmo divorciados, com a esposa ainda viva, fica desqualificado. Não pode ser. Ele precisa ser temperante. Temperante é uma pessoa sóbria, vigilante. Tem que ser uma pessoa que fica atento ao que ele fala. Não pode ser uma pessoa que é dominado pelos seus sentidos, pela sua vontade. Precisa ser sóbrio e modesto. Sóbrio é uma pessoa disciplinada, domínio sobre seus impulsos. Modesto é a pessoa decorosa. Ele tem uma postura, ele tem uma fala adequada. Ele não é uma pessoa soberba. Ele é modesto. Ele também precisa ser hospitaleiro. Ele tem um espírito acolhedor. Acolher qualquer um, acolher as pessoas, acolher a quem recorre a ele. Ouvir, instruir, admoestar. Não dado ao vinho. Não pode ser uma pessoa que tem descontrole sobre a bebida. Não pode jamais, não pode ser dominado por isso. Muito menos ser violento. Uma pessoa já sempre pronta para brigar. Infelizmente, muitos até ficam valorizando uma característica dessa. Chamam até de valente, quando a pessoa tem toda a disposição para brigar. De forma nenhuma. Essa brigar aqui, irmãos, é briga mesmo. É usar os punhos, as mãos. Ele precisa ser, na verdade, inimigo de contendas, um promotor da paz. É aquele, como dizemos aos irmãos, dá um boi para não entrar numa briga, e se tiver numa briga, ele dá uma boiada para sair da briga. Ele também não é avarento. O que é um avarento? É uma pessoa que é ávida por ganhar dinheiro, ávido, desejoso de acumular riquezas. Nós aprendemos, irmãos, inclusive, que estas qualificações, elas precisam também estar presentes em todos os crentes. A igreja não pode ter essa perspectiva só do ministro, só do pastor, não. Pelo contrário, inclusive, porque essas qualificações devem ser refletidas na igreja. Então, foi o primeiro grupo de qualificações que nós vimos. Tem um caráter irrepreensível. Eu quero mostrar aos irmãos os demais grupos de qualificações. O segundo dele é ser um líder piedoso da família.
ele precisa ter uma liderança piedosa da sua própria família. Isso está nos versículos 4 e 5, nós vamos ler novamente. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Governar aqui, irmãos, no original tem um sentido de presidir ou superintender. E isso tem um sentido bem amplo, e essa é a ideia que o apóstolo Paulo deseja transmitir, porque o governo da casa envolve cuidado, proteção, ajuda, liderança, tudo isso. Governar a casa não é só botar comida na mesa. Muitos homens dizem isso: ele não tem comida? Então tá bom. Não é isso não. A liderança envolve muita coisa: proteção, cuidado, atenção. Nós sabemos que o apóstolo Pedro diz que se o homem não participar da vida comum do lar, suas orações não são atendidas, sequer são atendidas. Então, o candidato, os pastores, precisam ser líderes que manifestam cuidado com o seu lar, porque eles vão ter cuidado com o rebanho. A família é a referência, porque a família é o primeiro rebanho do pastor. Evidentemente, Paulo está presumindo que o candidato seja casado e possua os filhos, porque, como nós dissemos anteriormente, isso é o ideal. Isso é o ideal para o ministro, visto que ele precisa ter habilidade para conduzir a igreja, tendo sua família como um espelho para tal. A família é o laboratório onde o líder vai ser forjado à luz da palavra de Deus, apesar de lembrar de novo aos irmãos que não é condição ser casado, mas é o ideal, porque se ele está falhando no seu dever familiar, ele não pode ser elevado ao posto de supervisionar a igreja. E infelizmente esse é um quesito onde muitas igrejas falham, porque eles estão com os olhos em outras qualidades do candidato, e acredita que uma coisa pode compensar a outra. Então muitos dão valor à eloquência, ao modo rebuscado de falar. Outros dão preferência àqueles candidatos que são extrovertidos, mais informais, mais populares, e aí ignoram as qualificações que são condicionantes, que estão determinadas na palavra de Deus. A questão é que o foco é o cuidado da igreja de Deus. Então o pastor precisa liderar o seu lar, e precisa fazê-lo com autoridade. Não é com autoritarismo, é com autoridade. É com autoridade, irmãos, que o lar vai ser organizado da maneira certa, da forma correta, de modo que ela vai honrar a Cristo. Se não fosse o lar, não for conduzido com autoridade, ele vai desonrar a Cristo, independente se o lar é do ministro ou não, irmãos. Olha a parte B do verso 4: criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pastor não pode ser alguém que permita que seus filhos façam aquilo que ele acha que é agradável. O filho acha que é bom, o filho ele entende que isso é melhor, e o pai deixa o filho fazer aquilo que quer. Na verdade, os filhos precisam fazer o que é necessário, sob a liderança do seu pai, respeitando-o. E se não fizer, ele precisa disciplinar. Primeiro vem o ensino. Os filhos do pastor precisam ser ensinados da palavra. Os filhos de pastor precisam conhecer a lei e o evangelho, precisam ser ensinados, precisam conhecer a Cristo. O pastor precisa apresentar Cristo aos seus filhos. E se eles errarem, o pai vai mostrar, abrindo as escrituras, naquilo em que ele errou. É dessa forma que ele vai disciplinar, ele vai ter seus filhos sob a disciplina, porque desde a mais tenra idade eles vão ser instruídos, ensinados no caminho do Senhor, porque o pastor vai fazer o mesmo com a igreja. Olha, observem, vamos dar um salto, vamos lá agora para o capítulo 5 de 1 Timóteo. Observem, irmãos, as orientações que Paulo dá a Timóteo. Os irmãos sabem que Timóteo era um jovem, né? Um delegado apostólico, um jovem pastor. Ele diz assim, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães,
as moças como a irmãs com toda a pureza. A relação familiar. O que ele fizer em casa, ele precisa fazer na igreja. Isso é governar bem. Ser um líder para seus filhos, de modo também que ele possa liderar a igreja. Conduzir seus filhos com amor, mas com firmeza, nos caminhos do Senhor, porque ele vai conduzir a igreja do mesmo jeito. Vai ter as ovelhas que vão precisar de orientação, instrução, conselho, mas vão haver ovelhas que precisam de disciplina, de exortação. Ele vai precisar mostrar, abrir a Escritura e dizer: meu querido, minha querida, esse caminho que você está trilhando está errado. Essa postura está errada, essa atitude foi errada. Segundo a palavra de Deus, ele vai fazer isso com amor, mas com firmeza, com segurança. Isso é governar bem. Ele vai precisar governar a igreja, ele precisa governar bem a sua família. Essa é, na sequência, o segundo grupo de qualificações requeridas do pastor. O terceiro grupo é capacidade para ensinar. Veja, os irmãos, isso está no final do versículo 2, na parte finalzinha. Vamos ler o versículo 2 todo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Esse é um grupo, irmãos, de qualificações, porque há uma estreita ligação entre o ensinar e o aprendizado. Evidentemente que para ensinar é preciso ter antes uma disposição para aprender. Para ensinar é preciso antes ter aprendido ou ter um aprendizado contínuo e ininterrupto. Fala-se muito na educação de formação continuada. O pastor já sabe disso, irmãos, há muito tempo. Ele tem que aprender sempre. Toda semana ele está estudando, tem que estudar. Toda semana para alimentar a igreja, para instruir o povo de Deus, porque inclusive a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Então ele está constantemente aprendendo, e isso está estritamente ligado ao primeiro grupo de qualificações, quando mostramos que ser modesto, que é uma qualificação que ele precisa apresentar, ser modesto é também ser avesso à soberba, portanto, está sempre aberto a aprender, porque o soberbo acha que já sabe muito, o soberbo acha que tem pouco ou quase nada ainda a aprender com os demais. Às vezes o soberbo ele só curva a cabeça para quem está hierarquicamente superior a ele, para quem tem mais diplomas. O soberbo não se curva diante de uma ovelha para aprender de jeito nenhum. Mas o pastor não pode ter essa disposição, não. Deus fala e Deus pode usar perfeitamente a ovelha mais simples da igreja para lhe dar orientação, lhe dar instrução. Nós mostramos aos irmãos que foi o caso de Apolo. Como é que a palavra de Deus faz uma descrição de como era Apolo, mostrando as características de Apolo? Diz que era uma pessoa com grande capacidade de falar e era poderoso nas escrituras, mas ele ainda teve a disposição de ser ensinado por Priscila e Áquila. Priscila e Áquila identificaram áreas que podiam ser aprimoradas no conhecimento de Apolo, e ele foi aprender, apesar de estar pregando, ensinando, de forma a todos reconhecerem o seu conhecimento das Escrituras. Irmãos, os dons são concedidos por Deus, e esse dom é imprescindível ao ministro, ao bispo. Esse dom é imprescindível. A palavra grega traduzida como apto para ensinar é didáticos, de onde deriva a nossa palavra didática, né? Ela significa apto e hábil no ensino. Ainda citando o pregador de Genebra, ele diz que há muitos que, seja porque falham na sua enunciação, ou porque não empregam aquela linguagem familiar que se adapta às pessoas comuns, pessoas guardam na mente o conhecimento que possuem. Esse não está apto para ensinar. Não é necessário ter grande influência,
Não é necessário ter profunda oratória, mas é preciso saber aplicar a palavra de Deus em benefício do povo. Os irmãos sabem de um pregador puritano que escrevia seus sermões e ele tinha um problema na vista, que ele tinha que colocar o papel assim bem pertinho, e ele fazia assim a leitura e consequentemente não podia nem se dirigir ao povo. Mas enquanto ele pregava, irmãos, o povo tremia nas cadeiras, nos bancos da igreja. Estando à frente da igreja, precisa ser alguém que saiba ensinar a palavra de Deus, como um mestre, que fale de modo que o povo entenda, que o povo compreenda, mesmo que seu vocabulário seja extenso, variado. Ele não deve estar usando palavras rebuscadas, do linguajar que é destinado muitas vezes a discussões acadêmicas ou teológicas. Agora veja bem, irmãos, não significa dizer que ele não pode citar uma palavra diferente, que não é do cotidiano das pessoas, mas à medida que ele fala, ele precisa explicar o significado dessa palavra, porque quando assim que ele fizer isso, todos vão crescer, né? Todos vão conhecer mais ainda, vão ter mais conhecimento. Então ele precisa falar de modo que o povo entenda, compreenda. Ele precisa ser organizado na sua exposição, ele precisa ter objetividade, porque há muito pouco proveito naqueles que muito falam, mesmo que verdades da Escritura, mas quando eles vão falar, quando eles vão ensinar, eles abordam tantos assuntos, tantos aspectos, que levam os ouvintes a se perderem no raciocínio. Então isso é apto para ensinar. Ele vai ler o texto, ele vai explicar o texto, ele vai dar o contexto da passagem e ele vai aplicar o conteúdo à vida dos irmãos, para que eles entendam. E eles entendendo, eles vão dizer: assim seja. É isso que significa, irmãos, aptidão para ensinar. Quem está na igreja, seja no culto solene, quando ouve a pregação, seja no estudo bíblico, sai edificado, desafiado, sai animado, porque foi instruído. Se o pastor não tem aptidão para ensinar, ou se o candidato a bispo não tem aptidão para ensinar, se ele não tem o dom de mestre, o resultado natural vai ser uma igreja sem conhecimento. A igreja vai viver na ignorância das Escrituras. Não é que ela não vai aprender nada, atentem bem para isso. Não vai aprender nada, não vai aprender. Vai aprender verdades isoladas, soltas, mas elas não vão conseguir fazer a conexão com os muitos ensinos e as doutrinas da palavra de Deus. Ele não vai conseguir enxergar aquilo que nós chamamos de harmonia da Escritura. Ele não vai conseguir enxergar o Evangelho. Ele não vai ver o proto-evangelho. Ele não vai ver o Evangelho ali no Antigo Testamento, nem vai ver a lei de Deus no Novo Testamento. Além de ser uma tristeza, isso vai ser um desastre muito grande para a igreja, um prejuízo sem medida, com consequências tremendas. Então a igreja jamais pode escolher, eleger, colocar alguém à frente que não seja apto para ensinar. O desastre maior, irmão, será na vulnerabilidade. A igreja vai ficar vulnerável aos falsos ensinos, aos erros doutrinários, às interpretações equivocadas, e pode ter certeza, vai ficar à mercê dos caprichos dos irmãos e do pastor. Capricho é o quê? Não, eu acho que é melhor assim, eu entendo que é melhor a gente fazer assado, e como nossa intenção, né, Deus leva em conta a nossa intenção, né, irmãos? O senhor fala assim, sem base bíblica nenhuma, irmãos. A igreja começa a ser conduzida sem base nas Escrituras. Então, uma igreja que não tem um púlpito fiel, um púlpito forte, ela está condenada ao liberalismo teológico e a todo tipo de modismos. A igreja vai ficar, irmãos, susceptível à moda do momento, aquilo que tiver em alta, uma expressão que diz hypado. Então, o que o pessoal começar a fazer lá fora e achar bom e estiver dando certo, a igreja vai adotar. Os irmãos não vão ter segurança,
sequer saberão naquilo que verdadeiramente creem. E não é só isso não, os irmãos vão achar bonito essas coisas lá do lado de fora, pode ter certeza, é muito bonito. Vocês não acham bonito? Aí vai querer trazer para a igreja. Irmãos, na igreja, no culto, não é o que eu acho que é bonito, que deve ser implantado, implementado, usado. É o que Deus definiu. Não é a estética, não é o meu gosto. É o que Deus gosta, é o que Deus quer, é o que Deus definiu. Uma igreja, irmão, sem púlpito fiel, ela não tem uma liderança forte para suportar os ataques do maior inimigo da igreja. Ela não vai se sustentar na fidelidade da Escritura, ela vai ceder, e normalmente cede aos poucos, viu? Não é de uma vez só não, cede aos poucos. E aquilo que a igreja conseguiu a duras penas, imagina os irmãos que a igreja tenha tido um púlpito forte, púlpito na Escritura, centrado na Escritura durante anos, passou anos, irmãos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas a igreja começou a ceder aos pouquinhos, começou a rever algumas coisas, e achar bonito algumas implementações, e aí ela, agora, aquele pastor que passou 30, 40 anos trabalhando na igreja, ficou velhinho, gagá, Deus levou, a igreja precisou escolher outro pastor. A igreja começou a dizer, mas o pastor fulano era uma bênção, né? Mas ele estava velhinho, irmãos, muito desatualizado, né? Os tempos mudaram, hoje estamos na era da IA, inteligência artificial, da rede social. O pastor morreu, não tinha nem um Instagram, já imaginou? Ele disse, nem gostava do negócio de Instagram, Facebook, estava ultrapassado, não estava? Será que a teologia dele também não estava, irmãos, ultrapassada? Começou a esquecer, deixar de lado as qualificações, escolheram um ministro moderno, comunicativo. A primeira coisa que fez foi criar um grupo no WhatsApp e fez o Instagram da igreja, botou aquelas postagens impactantes, irmãos, logo se animaram, olha só, que coisa bonita, mas não tinha firmeza, irmãos, tanta firmeza como o pastorzinho que passou 30, 40 anos, se fosse de outra igreja, ia dizer que Deus o tenha. Não importa, irmãos, não importa, a igreja jamais deve entregar seu púlpito a quem não é apto para ensinar, não importa sua boa vontade, não importa seu testemunho que Deus o tem chamado, até mesmo se outros irmãos acham que ele é chamado, se ele não for apto e hábil para o ensino, não deve ocupar o púlpito da igreja. Quais são as qualificações do pastor? Hoje nós vimos liderança piedosa da família, capacidade para ensinar, em quarto lugar, maturidade espiritual. Veja o versículo 6, não seja neófito, não seja neófito. Neófito, irmãos, é alguém que tem pouco tempo de caminhada cristã, e também nesse quesito, muitas igrejas falharam, colocando pessoas sem experiência, sem maturidade espiritual. Não é difícil se enganar neste aspecto, sabe por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que têm habilidades acima da média, no conhecimento, na didática. A carência é tão grande nas igrejas, o despreparo da membresia também é tão grande, que quando uma pessoa jovem apresenta certos predicativos, pouquíssimos resistem e lhe entrega logo o púlpito. Mas rapaz, olha a habilidade, olha a capacidade desse jovem. E às vezes, se não são jovens de idade, são pessoas novas convertidas, pouco tempo, 1 ano de conversão, nem completou 2 anos de conversão, mas está vendo como ele tem a capacidade de pregar. Ouçam bem, meus irmãos, ouçam bem, atentem bem para isso. É até possível, preste bem atenção, é até possível que a igreja consagre um jovem ao pastorado, e ele tem apresentado todas as qualificações, mas nós entendemos que jamais ele deve ser colocado logo à frente da igreja para conduzir a igreja, de imediato, não deve fazer isso. Preste bem atenção, se ele apresentou todas as qualificações, mas ele ainda é muito jovem,
que é que ele deve fazer? Ele precisa ser mentorado por um pastor mais experiente, que deve acompanhá-lo, que deve conduzi-lo nos primeiros passos do ministério. Ele não pode imediatamente ir para frente e presidir logo de cara a igreja. Ele precisa ser acompanhado. Há muitos perigos pelos quais passa um pastor jovem presidindo a igreja. E Paulo diz logo aqui, um deles é ficar ensoberbecido. Veja o versículo 6 de novo. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça. A Escritura nos diz que a soberba precede a ruína. Hendrickson, irmãos, nos lembra que em sua primeira viagem missionária, Paulo não designou anciãos em toda a igreja, senão quando os visitou pela segunda vez. Isso é muito importante, irmãos, entendermos. Deixa eu abrir um parênteses. Há casos excepcionais? Há. Você pode ir levantar na história da igreja, pastor, olha, um homem de Deus ali, ó. Você vai ver, irmão, no século 18, século 19, 17, 18 anos de idade, pastores sendo consagrados. Isso é o ministério, foi para a glória de Deus. Há exceções. Muitas vezes a gente nem sabe dos detalhes, né? Porque a história não conta todos os detalhes. Muitos desses foram mentorados. Spurgeon tinha uma escola. Irmãos, o critério de Spurgeon ele era extremamente criterioso para entrar na escola. Para entrar na escola. Então, Paulo, irmãos, não sou o maior plantador de igreja que a gente tem notícia na palavra de Deus. Inclusive, nós precisamos agradecer a Deus pelo ministério de Paulo, porque se nós estamos aqui, conhecemos o Evangelho, foi por causa do apóstolo Paulo. Mas ele, diz Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Mas isso não foi de primeira, foi na segunda viagem. E foi isso que aconteceu com Timóteo. Timóteo não foi ordenado logo após sua conversão, só na segunda viagem. O próprio apóstolo Paulo é outro exemplo. Paulo, irmãos, primeiro aprendeu de Cristo, ele diz lá em Gálatas 1, 12 e 13, em 1 Coríntios 11, 23. Se lê muito, né, no momento de ser, diz, eu ensino a vocês o que aprendi do Senhor, não foi? O que eu aprendi do Senhor, isso também vos entreguei, vos ensinei. Ele aprendeu diretamente de Cristo. Mas lá em Gálatas 1, versículos 15 a 18, diz que ele passou 3 anos na Arábia, antes de realizar algo mais efetivo em Tarso e em Antioquia. Passou 3 anos. E anos depois ele começou sua primeira viagem missionária. Se não me engano, entre 8 e 10 anos depois, ele partiu para a sua primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo, que aprendeu diretamente de Cristo. Ele podia ter sido designado logo. Mas são exemplos, irmãos. Por que isso? Por que esse cuidado? O cuidado, irmãos, porque ao pastor é concedido o poder de presidir, de governar a igreja. Deus é quem concede essa autoridade. E se ele não tem experiência, ele pega esse poder e vai se ensoberbecer, porque nosso coração é inclinado a isso. É do nosso coração, entenda, irmãos. E normalmente essa soberba começa devagarinho. A manifestação, a soberba já está lá dentro. Ela começa devagarinho. Quando começa a querer fazer as coisas ao seu modo. Ele até pede, muitas vezes, orientação aos mais velhos. Ele pede sugestão. Mas quando você vai ver, ele está fazendo do jeito dele. Ele pediu a sugestão, mas ele está fazendo do jeito dele. Ele está adaptando. Ele está devagarinho manipulando. Estes, irmãos, pensam que são sábios, que enxergam bem toda a situação, acham que são devidamente instruídos e, evidentemente, usam a Escritura para embasar suas atitudes. E com pouco tempo as coisas vão se agravando. E se antes ele perguntava alguma coisa, agora ele já não ouve mais ninguém. Não ouve mais ninguém. E Satanás sabe que nessa hora ele está propício
a ouvir as suas sugestões, as suas de Satanás. Satanás sabe quando alguém está pronto para não apresentar nenhuma barreira, nenhuma dificuldade para as suas sugestões. E começa a cochichar no seu ouvido e dizer: você é o pastor da igreja, Deus lhe deu autoridade, os membros precisam ser submissos a você. Quem discordar está sendo rebelde, precisa ser confrontado, exortado. Satanás vai ficar falando assim no ouvido dele, porque Satanás é o pai da soberba e dos soberbos. Veja a parte B do versículo 6. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Do jeito que o diabo foi condenado por causa da sua soberba, esse pastor também será condenado pela sua soberba. Então a igreja precisa ter muito cuidado, colocar alguém no púlpito que tenha vivência de igreja, compreensão do que é o corpo de Cristo, que já tenha lutado um bom tempo pela unidade da igreja, que tenha exercido seus dons em favor da igreja, dos irmãos, alguém que tenha se doado, entendido que acima de tudo nós somos servos uns dos outros, que o pastor é o primeiro servo, que está ali para servir aos irmãos, senão ele vai cair na mesma condenação e punição do diabo. Ele vai achar que tem conhecimento suficiente, força e dignidade, mais do que Deus lhe deu, como Satanás. Por isso, irmãos, como é importante a confessionalidade numa igreja. Como é importante uma igreja confessional, uma igreja que tem uma confissão de fé. Nossa confissão, irmãos, tem um capítulo que trata sobre a igreja. Se os irmãos ainda não observaram, se os irmãos forem fazer uma comparação, das confissões reformadas é a confissão que é mais extensa, falando sobre a igreja. São vários parágrafos. É uma confissão que valoriza a eclesiologia. Ele mostra o que é a igreja, quem a compõe, os deveres e privilégios dos membros, as responsabilidades dos oficiais. Então, alguém que vai ocupar o púlpito da igreja precisa ter maturidade espiritual, não pode ser neófito. E eu quero concluir, irmãos, o sermão com a última qualificação do pastor, que está no versículo 7. Ele deve ter bom testemunho. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui pode residir mais um equívoco de interpretação quanto às qualificações do pastor. É importante entendermos o que é que Paulo quer dizer com testemunho favorável dos que são de fora da igreja. Será que Paulo quer dizer que o pastor precisa ser uma pessoa querida pela comunidade em que ele vive? Será que Paulo quer dizer que esse bom testemunho é que as pessoas que moram perto da igreja, elas precisam admirar o pastor, classificá-lo como uma pessoa simpática? Será que ter bom testemunho de fora, as pessoas que não fazem parte da igreja precisam gostar do pastor? É isso que Paulo está dizendo, irmãos? Certamente que não é. Calvino diz: parece ser muito difícil que um homem religioso tenha como testemunhas de sua integridade infiéis, que estão furiosamente loucos para contar mentiras contra nós. O que significa ter bom testemunho dos de fora? Significa, irmãos, que o pastor deve ser uma pessoa respeitada pela comunidade de fora da igreja. E olhe, mesmo pelos que o odeiam e o rejeitem por causa do evangelho, por causa da sua pregação, eles devem dar bom testemunho por causa da vida que ele tem, a vida que ele leva. Ele deve ter um comportamento louvável, deve imprimir respeito, ser um homem de caráter, um homem de palavra, ser alguém que não se tem provas para levantar a acusação justa de uma conduta dele que é reprovável. Não vai haver acusação, não? Vai haver, sempre vai haver. Começa pelos próprios irmãos, sabe, pelos cristãos. Mas, em caso de injustiça levantada contra qualquer irmão ou contra um homem de Deus, como o apóstolo Pedro mesmo orientou lá em 1 de Pedro 3, 14 e 16, essa pessoa tem que estar preparada para responder com mansidão e temor,
de tal maneira que aquilo que falam mal contra ele fiquem envergonhados os que difamam o seu procedimento. Então o sentido é esse, que o seu procedimento, o seu agir, o seu lidar com as pessoas de fora, como ele faz isso com respeito, normalmente leva os seus acusadores a terem vergonha. Esteja certo, meu irmão, que pessoas ficam procurando tudo que possa, que tenha todo motivo para falar mal dos cristãos, principalmente do ministro. Se assim foi com Cristo, será com os cristãos e ainda mais com os pastores. Cristo disse: se o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Está errado, irmãos, aqueles que ficam procurando a aprovação do mundo. Os irmãos sabem que toda a casta religiosa da época de Cristo ficava se revezando para achar algo do que acusar Jesus, não era? Por várias vezes, irmãos, prepararam armadilhas. Enquanto Jesus estava ao alcance dos olhos, da vista deles, Cristo estava sendo, irmãos, analisado, escaneado, observado, para ser pego em algum deslize, o mínimo que fosse. Mas apesar disso, o povo, eles respeitavam Jesus, eles tinham respeito por eles. Muitas vezes eles queriam fazer as coisas, mas o povo, eles diziam assim: rapaz, o povo atende a ele, não vamos fazer nada aqui não, senão o povo vai se voltar contra a gente. Outra hora eles iam tentando pegar Jesus. Quando Jesus respondia, aí os outros diziam: rapaz, o senhor respondeu muito bem, viu? Calava a boca. Por isso, irmãos, para ser um ministro, o candidato precisa ser conhecido até pelas pessoas do mundo como quem vive em contato. Quem vive em contato com ele precisa ter ele como uma pessoa de caráter, que se porta corretamente para com todos. Uma pessoa que não desfruta deste testemunho favorável e mesmo assim é eleita para exercer o ofício de bispo na igreja, pode facilmente cair no descrédito, disse Hendrickson. Por isso que Paulo disse, olha o finalzinho do versículo 7, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Se for alguém que não tenha bom testemunho, irmãos, ele vai ser motivo de zombaria por parte dos de fora. Como vai ser mais facilmente laçado por Satanás. Satanás vai levá-lo a pecar ainda mais. Lembra que eu disse antes aos irmãos, Satanás vê que ele está propício a escutar as suas sugestões, ele caiu a barreira, o filtro, e Satanás vai levá-lo a cometer pecados cada vez mais escandalosos. Não duvide não, irmãos, que isso ocorra, porque a tendência é o endurecimento do coração. A tendência normal é o coração se endurecer. Isso vai ser uma tristeza para a vida dessa pessoa, como para a igreja. Concluindo, irmãos, Deus deixou por meio do apóstolo Paulo as qualificações para que a igreja reconheça e escolha aqueles que o soberano qualificou para ocupar seu púlpito. Essa questão é de suprema importância para a vida da igreja, de suprema importância. As igrejas que não atentarem para estes ensinamentos podem receber da parte de Cristo o mesmo diagnóstico que recebeu a igreja de Sardes. Eu vou ler para os irmãos. Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quem não atende às qualificações e coloca uma pessoa sem as qualificações na igreja, a igreja pode estar morta e ela pensar que está viva. É preciso seguir estritamente o que Deus deixou por meio da sua palavra. É preciso requerer que o pastor tenha estas qualificações. E a igreja precisa estar em constante oração. Acima de tudo, irmãos, a igreja precisa ter firmeza naquilo que crê, ter segurança no que crê, e exigir do pastor que siga a Escritura, que leve a própria igreja a crescer na graça. Esse é o papel do pastor: instruir, edificar, conduzir, cuidar, levar as ovelhas a pastos verdes, às águas tranquilas. Igrejas que escolhem segundo os seus critérios vão padecer enquanto durar o ministério desse pastor. Irmãos, há quem escolha pela beleza,
pela elegância, pelo porte, pela cor. Se é moreno, se é branco, se é negro. Há quem goste de pastor que tenha uma imposição de voz no púlpito, uma presença. Aquele pastor tem uma presença. Quando chega, todo mundo nota. Outros só querem escolher pela simpatia. Outros até desviam os olhos do pastor, miram na esposa. Eles querem uma esposa simpática, comunicativa, elegante, bonita. Se tem habilidades que possam ser aproveitadas na igreja, no departamento infantil. Se pode colocar ela para ser a líder das esposas, se não for, não quero. São essas as qualificações, irmãos, que Paulo deixou. Encontraram isto em alguma outra passagem bíblica para fundamentar suas escolhas? Simpatia, eloquência. Para ser bispo, o candidato precisa ter caráter irrepreensível, liderança piedosa da família, capacidade para ensinar, maturidade espiritual, bom testemunho. Que estas lições, irmãos, jamais sejam esquecidas pela igreja, para o seu próprio bem. Que a igreja não defina suas próprias qualificações. Que a igreja não deixe de lado as qualificações da Escritura e comece a colocar as suas próprias, para o seu próprio bem. Que assim seja, irmãos, com a nossa igreja. Amém. Vamos orar. Eis, ó Deus, a Tua palavra, eis, ó Deus, as verdades, ó Deus, contidas nela. Eis as instruções, como proceder, Senhor, na Tua casa. Que o Teu povo, ó Deus, jamais esqueça daquilo que é requerido e necessário para o bispo. Assim como, ó Deus, sendo da Tua vontade e do Teu querer, sejam expostas também as qualificações para os diáconos. E a igreja seja madura, se torne madura, fique madura, Senhor, nesses quesitos, para que ela não sofra, que ela tenha segurança, porque ministros vêm e vão, mas a igreja fica. Os ministros morrem, a igreja aumenta, multiplica, e esse é o nosso desejo, e precisa de outros ministros, mas que ela tenha segurança, ó Deus, e firmeza. Que se porventura, ó Deus, vier um candidato ou candidatos que não sejam adequados, que não sejam qualificados, que a igreja possa rejeitar. Se porventura, ó Senhor, haja mudanças, que a igreja tenha firmeza, segurança naquilo que crê, que não aceite modismos, inovações, somente a Tua palavra, ela é suficiente, ó Deus. Para que invenções de homens dentro da igreja, ideias, sugestões que vêm de Satanás, sejam barradas, ó Deus. Fortalece a liderança desta igreja, para que tenha firmeza, convicção naquilo que crê, para que livre, Senhor, a igreja de homens perversos e maus que desejam ocupar os púlpitos. Livre a igreja de falsos mestres. Livre também até, ó Deus, quem sabe de irmãos bem intencionados, mas que não têm maturidade, sabedoria, as qualificações ainda adequadas para ocupar, Senhor, o púlpito. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.